Preciso fazer college para emigrar para o Canadá? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Karina Iane, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a emigrar para o Canadá. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre college. Preciso fazer college para emigrar para o Canadá? Essa é uma pergunta muito comum. Eu faço muitas consultas de planejamento de imigração e as pessoas têm hoje uma preocupação maior com relação ao college devido aos custos, né? Eu entendo perfeitamente. E muitas pessoas chegam até mim achando que o college é a única opção que elas vão ter para um processo de imigração. Seja porque já fizeram uma pesquisa prévia, seja porque já falaram com outras pessoas e acabaram apontando somente esse caminho. A verdade é, college não é o único meio de imigração, não é o único caminho, nada disso, mas é sim uma importante ferramenta, vamos dizer assim, rumo a residência permanente. Então, a gente nunca deixa de considerar a possibilidade de estudos aqui no Canadá de ensino superior. Então, pode ser, por exemplo, pós-graduação, pode ser mestrado, doutorado, enfim. Um programa de estudos de ensino superior aqui no Canadá como uma boa ferramenta que vai levar essa pessoa a obter uma residência permanente, obviamente, se ela seguir todos os critérios de elegibilidade para um determinado programa ou alguns programas. É importante ressaltar que, primeiro, cada pessoa é uma pessoa. O mesmo planejamento, por exemplo, que foi feito para um casal, uma família, a mesma fórmula, vamos dizer assim, pode não se aplicar a você. Então, é importante entender quais são os caminhos que tem hoje disponíveis em relação à imigração aqui para o Canadá, para depois definir qual vai ser uma opção viável para você. Então, a consulta de planejamento ela é muito importante para esse fator. Eu sempre gosto, sim, de citar college como uma opção real de imigração. Por quê? Vai abrir ali oportunidades de imigração através de uma província, dá a oportunidade do seu cônjuge, se você é casado, se seu marido ou esposa, enfim, seu parceiro vai te acompanhar aqui, ele vai ter a opção de poder estar no mercado de trabalho, ele ou ela, com isso ter a possibilidade de ter um processo ali de profissional qualificado com oferta de trabalho, enfim. Abre muitas opções, sim, mas não é a única. Se você, às vezes, já é uma pessoa que tem um perfil legal no Express Entry, está precisando aprimorar alguns critérios, alguns fatores para ter uma pontuação legal, por que não trabalhar nesses fatores estando ainda no Brasil? Se você é uma pessoa que gosta de idioma, já tem um inglês em nível muito bom, por que investir num college e não investir num francês, por exemplo? Se você é um profissional que está numa área extremamente de demanda, você já tem alguns anos de carreira, por que não investir em busca de trabalho aqui no Canadá? Então, existem outras alternativas. Resumidamente, nós vamos ter caminhos por Human Core, ou seja, os seus skills, as suas habilidades, né, os seus potenciais ali, tanto de nível de idioma, nível educacional e tudo mais, e isso pode te possibilitar uma boa gama de programas dentro do Express Entry, seja programa federal ou programa provincial, porque dentro do Express Entry a gente tem chamadas, rodadas de convites de processos de imigração provincial também. Então, baseado nos seus skills, sem precisar de job offer, sem precisar estudar aqui no Canadá, nada disso, você tem condições de chegar e atingir uma pontuação ali de corte, seja por uma profissão em demanda, seja por um segundo nível de idioma, de francês ou inglês, enfim. Se você tem condições, então seu Human Core vai falar mais forte nesse momento, então esse pode ser um caminho para você. Segunda opção, via college. Se você é aquela pessoa que não quer esperar 1 ano, 2 anos que seja para aprimorar o idioma, prefere estar aqui no Canadá o mais rápido possível. E por que eu falo rápido, entre aspas? Porque o college nem sempre é o meio mais rápido. Todo mundo pensa que, vou estudar daqui 3 meses e eu já estou no Canadá. E não é bem assim, né? Os colleges têm ali datas, né, os intakes de início de aula ao longo do ano. Então, é preciso se programar para poder estar aqui. Mas pense assim, no médio prazo, 1 ano, ou até um pouco menos, dependendo da região que você vai escolher, o programa e tudo mais, é uma opção mais rápida. Então, para essa pessoa, pode ser uma opção. Normalmente, um planejamento via college, eu já vou indicar para um perfil um pouco mais maduro, que já tem ali, um dos parceiros, por exemplo, já queria, de certa forma, dar uma reciclada nos estudos, estar ali preparado mais para o mercado de trabalho. O companheiro que está vindo junto já tem uma boa carreira consolidada, se está no mercado de demanda, então é essa pessoa ideal para estar aqui com o Open Work Permit. Então, assim, num perfil desse, que mesmo que tenha um bom Human Core ali, por conta de idade, essas coisas, não vai ter uma boa pontuação dentro do Express Entry, tem uma certa dificuldade em aprender um segundo idioma, por exemplo. Então, para esse perfil mais maduro, com uma boa experiência profissional, de preferência em uma área de demanda também, o
o college pode ser para essa família um bom planejamento, porque dá a possibilidade dessa família estar aqui, enquanto um do casal está no college estudando, o outro está no mercado de trabalho. E isso pode abrir portas, né, muitas portas ali para a imigração provincial. Eu falei no vídeo, em alguns vídeos anteriores, muito sobre essa questão, né, de escolhas de província, se você vai estudar aqui no Canadá, então dá uma olhadinha nesse vídeo, alguns fatores ali que você deve levar em consideração ao escolher a sua província. E o último fator, que é através de uma job offer, ou um suporte de empregador, que seria através de um processo de LMIA ou Global Talent Stream, ou mesmo, né, de algum processo via LMIA Exempt, ou seja, que não precisa da parte de recrutamento, enfim, ali critérios mais técnicos que eu não vou entrar tanto em detalhes nesse vídeo. A questão é, se você tem um perfil profissional muito bom, com bastante experiência, é uma profissão que tem demanda no Canadá, considerando o inglês para passar numa entrevista também. Então, se você tem um perfil desse, por que não investir antes numa busca de trabalho, uma busca de trabalho ali mais assertiva, para tentar uma oferta de trabalho, uma job offer, né, o suporte do empregador, seja para um processo de LMIA ou seja para um processo de imigração. Hoje, províncias como Ontário, British Columbia, Nova Scotia, através do Atlantic Immigration Program, várias províncias, se você tem uma oferta de trabalho, é possível, óbvio que a gente tem que ver todas as condições, mas assim, é possível que a gente tenha uma boa possibilidade de entrar já com o processo de imigração provincial, baseado no suporte do seu empregador. Normalmente, a gente envia uma expressão de interesse para a província quando você já tem a job offer, lembrando que tem critérios de experiência que você precisa ter, né? Não é simplesmente assim, eu trabalho em tecnologia no Brasil, tenho uma ampla experiência como programador, chegou aqui e recebeu uma oferta de trabalho para ser carpinteiro. Não é assim que funciona, tá bom? Quando a gente faz um processo de imigração ou mesmo um LMIA, a gente tem que provar que você, com toda a sua experiência, tem condições de desempenhar aquele trabalho. Então, é a sua experiência que conta, tá? Então, se você conseguindo uma oferta de trabalho numa área que você não tem nenhuma experiência, esse processo não vai vingar, tá bom? Pensa assim, se você tem um perfil que tem experiência, uma vasta experiência em áreas de demandas aqui no Canadá, a oferta de trabalho, ela pode ser possível. Ela é a coisa mais fácil do mundo? Não é. O empregador, ele vai ali explorar todas as opções que ele tem dentro do Canadá, que dão condições daquele profissional já trabalhar para ele de forma imediata, do que fazer um processo. Então, se você puder escolher, poxa, eu tenho um monte de candidatos aqui na fila para se aplicar, por que eu vou escolher o fulano que não está aqui no Canadá? Então, não é a coisa mais fácil do mundo, mas é possível. Vale a pena pensar em como você vai preparar seu currículo, como você vai se preparar para as entrevistas, buscar formas de se cadastrar em vagas de trabalho que você não passe por aqueles robozinhos da empresa, né, aqueles robozinhos dos sites que vai te eliminar se você falar que você não tem permissão, enfim, não tem status no Canadá. Então, assim, você tem que buscar formas de chegar até os empregadores e, a partir daí, quem sabe, surgir uma boa possibilidade de suporte para um processo de imigração, ou mesmo um LMIA. O LMIA é um tipo de suporte do empregador, né, ou popularmente conhecido como um sponsorship, no qual a empresa tem que demonstrar para o governo do Canadá que ela não achou para aquela vaga um candidato que seja residente permanente ou cidadão, e por isso ela precisa contratar um profissional estrangeiro. Pensando nisso, quais são as maiores chances de conseguir um LMIA? Em áreas onde você tem escassez de demanda. Por exemplo, se eu pegar cidades grandes, pode acontecer? Pode. Toronto e Vancouver? Pode acontecer? Pode. Mas pensa, tem muito mais gente brigando pelo aquele trabalho nesse lugar. Então, a não ser que você tenha uma coisa única que a empresa está buscando, você estará brigando ali com muito mais gente. Agora, se eu for para cidades menores, cidades menos populosas, né, e lugares onde a escassez de mão de obra é maior, as chances de você conseguir um suporte desse tipo vão aumentar. Então, é focar nisso, estrategicamente também. Não adianta falar, eu quero ficar na melhor cidade, não, eu quero estar perto de tudo. Legal, mas isso também vai diminuir as suas chances, às vezes, de conseguir um suporte ali de um empregador para algum processo, tá bom? Preciso fazer college? Não, você não precisa. Você não é obrigado, né? Essa não é a única opção. College, estudos aqui no Canadá, ele vai te dar possibilidades de você imigrar através de outros caminhos provinciais, vai te abrir portas, mas não é a única opção. Então, às vezes, eu pego, por exemplo, clientes que já estão no Canadá, que tinham uma boa possibilidade lá atrás. Aí as pessoas falam, poxa vida, eu não sabia dessa possibilidade antes, vim fazer um college, gastei a maior grana aqui, e agora, né, eu já perdi tempo e dinheiro, porque às vezes as pessoas já era terminar o college para ir atrás de alguma coisa, sendo que já poderia
estar desde o começo monitorando, sendo acompanhados para não perder nenhuma oportunidade. Pensar em imigração a partir do momento que você põe o pezinho aqui no Canadá. Quem está vindo para um programa de estudos, justamente porque tem o cônjuge que está no mercado de trabalho. Então é bom saber que oportunidades podem acontecer. Eu pego situações nesse sentido, que a pessoa fala, se eu soubesse que tinha essa possibilidade, eu não tinha vindo fazer um college. Então, assim, para evitar esse tipo de situação, é muito bom que você que está no Brasil ainda faça a sua consulta de planejamento, para que você conheça os caminhos que possam ser uma boa possibilidade para você antes de você tomar a decisão de fazer um college. Se você for direto para uma consultoria educacional, óbvio que a pessoa já está ali direcionando você para um college, porque é o trabalho dela. Se você chegou até uma consultoria educacional, entende que você já está predisposto a fazer um college, e aquela pessoa não vai ter o know-how para te dar outros caminhos de imigração. Então também não é culpa desse profissional. Você tem que buscar uma visão geral ali de quais são as possibilidades que você tem de imigração antes de tomar qualquer decisão. Então a consulta de planejamento ela é muito boa para isso, tá bom? E aí pensa que, diante das possibilidades que você vai ter, qual vai ser a opção mais viável. Bom, isso é o que eu queria dar de recadinho para vocês, enfatizando que o college não é a única opção, mas sim uma das estratégias boas que a gente usa para a imigração e que você não é obrigado a fazer. Você vai ter outras opções se você quiser também tentar. Então é isso. E se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, deixe suas dúvidas nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!